Nesse vídeo a gente vai falar sobre os poligrupos, e aqui dentro do ZBrush, os poligrupos eles são bastante importantes, porque eles vão definir algumas áreas do seu modelo, e essas áreas você pode esconder elas, né, ou isolar para trabalhar de uma forma mais localizada. Você pode também abrir as UVs baseadas em poligrupos, então tem várias coisinhas aí que você consegue fazer utilizando, né, os poligrupos. E os poligrupos eles são definidos por cores, né? Por padrão o seu modelo vai estar cinza na tela. E se você quiser ver essas cores, você precisa apertar aqui nesse botão Polyframe. Você vai ver o wireframe e provavelmente, né, dependendo do modelo que você tiver, ele vai ter uma cor só, né? Ele não vai ter definição nenhuma de cores. Então nesse caso, você tem que definir essas cores aqui para cada ângulo ou para cada parte do seu modelo. E para fazer isso, a gente vai utilizar essa aba aqui no lado direito, chamada Polygroups. E aqui dentro a gente tem um monte de opções, né, para poder definir de formas diferentes cada ângulo desse ou cada poligrupo desse. E essa primeira opção, né, que seria o autogrupo. Então, quando a gente clicar nela, ela vai criar um poligrupo para cada modelo diferente. Então, vamos considerar que meu modelo tenha uma única cor, né, um único poligrupo aqui. Clicar em autogrupo. Então, você vê que cada modelo ele criou um poligrupo diferente. Mas ele não considerou, né, o ângulo de cada normal, né, porque aqui o autogrupo ele serve apenas para modelo. Então ele vai pegar a topologia do modelo, vai considerar, né, o modelo inteiro, o modelo fechado aqui, e vai aplicar um poligrupo diferente para cada pecinha dessa daqui. Claro que esse modelo aqui ele está em uma única subtool, né? Então tem várias peças, mas no modelo original eu teria aqui peças, né, separadas para cada subtool, e aí sim eu consigo trabalhar individualmente em cada polygroup. Então quando eu dou autogrupo aqui, como nessa subtool tem apenas duas peças, você vê que ele colocou dois polygrupos diferentes. E essa próxima opção, que seria o V-Groups, ele faz grupos, né, baseados nas suas UVs. Só que não necessariamente nos cortes das UVs, ele vai fazer baseado na quantidade de UVs que você tem. Então se você tiver um modelo com apenas uma UV e clicar nele, você não vai ver diferença, né? Porque as cores aqui não modificaram, né? Igual a gente tinha antes aqui no autogrupo. E o que seria um modelo com várias UVs? Aqui no Maya, né, tem esse modelo, mas ele está bastante complexo, então provavelmente eu iria exportar poucas partes, né, por vez. Mas considerando que você queira importar por algum motivo um modelo que tem várias UVs, no caso aqui você vê que cada UV foi designada aqui para um quadrante, que seriam as UDINs. Então quando você importa esse modelo dentro do ZBrush, ele vai aparecer, né, com esse único polygroup, ou talvez ele vai estar dividido, né, em polygrupos baseado no modelo, né, na mesh que tem dentro dessa subtool. E esse botão UV-Groups ele vai te ajudar a selecionar as partes do modelo baseado nas suas UVs. Então lá no Maya, né, eu teria vários UVs, cada uma para cada parte da armadura. E quando eu clico em UV-Groups, eu tenho aqui apenas duas cores, só que na verdade ele já separou para mim baseado na minha UV. Então se eu der um Ctrl Shift e clique no chapéu, ele vai separar só o chapéu. Se eu der um Ctrl Shift e clique no ombro, ele vai selecionar só o ombro. E assim em diante para cada parte da armadura, né, no corpo. Ele vai separar o corpo e assim em diante. E isso ele faz porque ele vai considerar tudo que está dentro, né, daquele quadrado lá de UVMap e vai separar para mim em um polygroup diferente. Nesse caso ele não mudou a cor, mas ele considerou a separação aqui. Então isso facilita bastante para eu poder alterar o modelo, né, em alguma parte ou fazer alguma modificação aí em cada mesh. Essa próxima opção, que seria Auto Groups with UVs, que seria na verdade o corte da UV. Então diferente do anterior, né, que ele vai considerar a quantidade ali de UV, cada quadrante da UV, esse autogrupo com UVs ele vai considerar, né, o corte da sua malha. Então se você tem um modelinho aqui, ele tem alguns cortes, né, de textura, você pode verificar aqui em Texture, UV Check. Então você vê aqui, ó, que tem vários cortes diferentes na minha textura, né? Ele tem vários quadradinhos aqui. Isso, obviamente, eu fiz antes, né? No Maya mesmo, aqui dentro do ZBrush. Então, quando eu clicar lá naquele botão Auto Groups with UVs, ele vai considerar minhas UVs e vai cortar o modelo. Só que aí você percebe, né, que cada parte do modelo agora tem um polygroup diferente. Se você quiser esconder as duas partes, né, você vai ter que dar o Ctrl Shift, clique aqui, segure e arrasta o Ctrl Shift fora para ele inverter e Ctrl Shift, clique lá no outro lado. Se você não quiser, né, ficar clicando de um lado com Ctrl Shift, inverte, clica do outro lado com Ctrl Shift, para poder isolar, né, as duas partes do modelo ali, você pode utilizar a opção Merge Similar Groups. Isso faz ele juntar grupos similares. Só que essa similaridade ele considera referente à quantidade de vértices que tem dentro do polygroup. Então ele não está dividindo aqui o modelo no meio e dizendo, ó, um lado é igual ao outro, então vou juntar. Ele está considerando assim, esse polygroup aqui, ele tem, né, X vértices. Então eu vou procurar no modelo outro polygroup que tem a mesma quantidade de vértices e vou juntar os dois. Então nesse modelo que é pequeno funciona muito bem, só que se você tem um modelo um pouco mais complexo, né, como esse daqui,
você clica lá em Merge Similar. Então o que ele faz aqui, ó, ele juntou peças diferentes, tá vendo? Ele não considerou muito bem, vamos dizer, a simetria do meu modelo, mas sim a quantidade de vértices que tem dentro desse polígono. Então ele foi lá no modelo, né, pegou todos os polygrupos que tem a mesma quantidade de vértices e juntou tudo em um só. Então essa opção, né, ela tem que ser usada com um pouco de cautela, porque se você tem um modelo complexo, pode ficar aí bem difícil de você mexer depois. A próxima opção, que seria esse Merge Stray Groups, ele serve para você juntar, né, poligrupos menores com poligrupos maiores. Então, se você utilizar um modelo como esse aqui, que tem vários polígonos isolados aqui, né, por ele ser um modelo bastante low poly, então quando eu clicar em Merge Stray, ele vai pegar os polígonos menores e vai juntar com os maiores. Esse tipo de modelo não é tão interessante, porque eu quero realmente, né, separar cada grupo ali em um único polígono. Mas em modelos, né, que tem uma deformação diferente aqui, se você tentar fazer grupos baseados na normal, por exemplo, ele pode criar esse monte de quadradinhos aqui. E esse Merge Stray ele vai te ajudar a reduzir essa quantidade de quadradinhos. Ele vai juntar, né, os polygrupos e vai facilitar para você a seleção depois. Então vamos clicar em Merge Stray e agora facilita para você poder definir os polygrupos. Então Ctrl Shift, posso isolar aqui essas partes desse modelo, clicando Ctrl Shift clique. Agora aqui invertendo, né? Eu posso utilizar o autogrupo para ele considerar tudo um polygrupo só. Então o Merge Stray ele serve para reduzir a quantidade desses polígonos, né, desses polygrupos menores. E a próxima opção seria o Regroup by Edges, ele vai fazer grupos baseados na linha. Então a gente pode utilizar esse modelo mesmo aqui com o Dynamesh, Group by Edges. Então aqui ele fez, né, um grupo baseado nessa linha, não ficou certinho, né, então a gente pode configurar a sensibilidade aqui, vamos colocar ponto 1. Tentar novamente, agora sim, ele fez alguns grupos aqui, mas ele ainda marcou a parte de dentro por causa da deformação. E aí você vai controlando, né, a quantidade, né, de sensibilidade para poder definir melhor as linhas. Isso serve para qualquer modelo, né, ele vai sempre considerar o ângulo, né, dessas linhas. E às vezes, né, com modelos que tem poucos polígonos, se você utilizar, você pode ver um efeito um pouco diferente. Né? Então você vê que ele fez o mesmo trabalho ali marcando as linhas. Só como tem poucos polígonos, né, ele marcou aqui e o centro, né, ficou muito pequeno. Então é sempre legal utilizar esse botão com algumas divisões, você vai conseguir definir melhor as linhas aí. Aqui embaixo a gente tem Group by Normals, que ele vai considerar as normais do modelo e fazer um polygroup para cada superfície. Então, Group by Normals, cada área aqui do modelo ficou de uma cor. E você pode também controlar o ângulo, né, dessa normal. Então, no caso, ele está selecionado aqui para 45 graus. Então, isso significa, né, que esse ângulo tem 90, então é uma área que ele vai conseguir fazer. Isso aqui seria o mínimo, né? Então, se eu colocar menos aqui, ele vai considerar um ângulo ainda menor. Isso pode ser visível, né, numa peça, por exemplo, como essa daqui. Se eu utilizar aqui 45 graus como estava antes, então ele marcou algumas áreas. Mas, por exemplo, né, essa área aqui ficou, né, um polygrupo só para tudo. Então, nesse caso, eu posso diminuir o valor, por exemplo, vamos colocar 20. Agora sim, ele marcou apenas algumas áreas. Caso você queira, né, por exemplo, deixar algumas partes arredondadas, então não é interessante você ter polygrupos diferentes. Então, como ele colocou aqui essa parte corretamente, então eu vou apenas esconder isso daqui e vou dar um autogrupo. Então, agora eu defini para essa área aqui um único polygrupo. E quando eu adicionar divisões, essa área vai ficar arredondada, né? E essa outra parte aqui vai ficar mais marcada, né? Com as quinas mais aparentes. Logo abaixo tem Group Visible. Esse Group Visible ele vai considerar todo o seu modelo e vai aplicar um grupo para tudo que está visível. Aqui no caso, né, todos os modelos ficaram com o mesmo polygroup. Se você tiver um modelo com vários polygrupos e der um Group Visible, ele vai fazer a mesma coisa. Mas é interessante, né, que você pode também utilizar esse modelo para fazer alguma outra coisa um pouco mais abstrata. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma esfera aqui. Então, quando eu utilizo, né, o botão Group Visible, nessa esfera ele vai converter ela em um único polygrupo, só que eu posso controlar utilizando esses dois sliders. No caso aqui em Coverage está 1, vou colocar 0.5. Ele faz uma variação aqui para mim de polygrupo, né? E a quantidade aqui de polygrupo que ele vai selecionar eu posso considerar nesse clusters aqui. Então, 1, ele vai manter uma área bem grande de polygrupos, com algumas pequenas variações. E se eu diminuir esse número para 0.3, por exemplo, ele vai considerar várias áreas aqui de polygrupos para mim. Aí você pode utilizar, né, por exemplo, junto com o ZModeler aí, fazer algumas extrusões e tal. Isso aqui é bem interessante aí de fazer algumas variações aí, algum modelo para motion design, alguma coisa do tipo. Então a próxima opção, Group Front.
né, quando você tiver com o modelo aqui, né, na sua tela, você tem que considerar que tudo que você está vendo aqui, né, tudo que está voltado para a tela, vai virar um único grupo. Só que se você rotacionar o modelo, você vai ter a parte de trás desse modelo, né, com os poligrupos anteriores. Então todas as faces, né, por exemplo, que estão rosa, é porque elas estão voltadas, né, para frente do modelo. Então sempre que você tiver o modelo virado de frente, você tem a opção também aqui de controlar, né, o ângulo do que é considerado frente. No caso, ele considera 90 graus. Então, se você diminuir esse ângulo, provavelmente ele vai considerar, né, poligrupos diferentes. Então, você fica aqui ficou um pouco mais verde, aqui um verde um pouco mais claro e aqui rosa. Você tem a opção também de fazer um poligrupo aditivo. Então, ele vai considerar os poligrupos que já existem aqui e vai trocar esses poligrupos por outro poligrupo, só que só aqui na frente, né? Então, quando você aperta esse botão aditivo, ele não vai transformar tudo, né, em poligrupo. Ele vai converter, ou melhor, ele vai trocar, né, esses poligrupos daqui por outros, deixando a parte de trás do modelo como estava antes. Então é interessante, né, dar uma testada e ver o que melhor se encaixa aí no projeto que você está fazendo. As próximas duas opções seria referente à máscara. Então sempre que você tiver um modelo na tela que tem alguma máscara, você pode utilizar o Group Masked e ele vai fazer, né, um grupo baseado na máscara que você tem. Você pode utilizar também qualquer tipo de máscara, por exemplo, aqui posso pegar essa estrela mesmo. Vou adicionar algumas divisões aqui no modelo. E agora, né, com a minha máscara aqui, Group Masked, e aí você percebe que ele fez uma estrela, só que a borda dela está toda quadriculada, né? Então a gente pode utilizar esse botão aqui, vou dar um Ctrl Z. Vamos utilizar esse botão Polish, vou colocar 1. E agora novamente, Group Masked, e agora você tem as linhas suavizadas, né? Então isso aqui é bem legal para você poder fazer alguma extrusão, né, aqui no seu modelo. Esse próximo botão, né, de Group Masked Clear Mask, ele vai apenas limpar a máscara depois que ele criar o polygroup. Então tem aqui a máscara, clicou no polygroup, aí ele fez a máscara, só que ele tirou aqui, melhor, ele fez, né, o polygroup, só que ele tirou a máscara para você. Então é apenas o botão que limpa a máscara depois de criar o polygroup. Esse próximo grupo que seria Group as Dynamesh Sub. Isso aqui é específico para você utilizar com o Dynamesh, que ele vai fazer com que o Dynamesh, né, subtraia uma parte do modelo. Então, se você tiver, por exemplo, esse mesmo modelo aqui, vamos converter em Dynamesh e vou aqui fazer, né, dar um insert. Vou pegar um insert brush qualquer aqui, pegar esse cilindro mesmo. Então eu tenho aqui o cilindro, né, tá dentro do modelo. E se eu quiser fazer um buraco aqui, né, nesse cilindro, eu não vou conseguir utilizando aqui o Dynamesh, que ele vai juntar os dois modelos. Então, para eu conseguir subtrair esse cilindro, eu posso vir aqui em Polygroup, vou dar um Ctrl Shift para isolar o cilindro, né? Então, agora eu vou dar um Group as Dynamesh Sub, você vai ver que ele vai ficar branco. Então sempre que você tiver um polygrupo branco, significa que ele é um polygrupo de subtração de Dynamesh. Então Ctrl Shift clique para voltar o modelo na tela. E agora aqui em Dynamesh, aí você vê que ele fez um buraco no modelo. Então sempre que você quiser subtrair um modelo, você pode utilizar também o Group by Dynamesh Sub. Antigamente, né, a forma de você subtrair modelo seria inserindo, né, o modelo com a tecla Alt. Então você vai criar um modelo invertido e quando você mandar calcular, ele vai fazer a subtração. Só que às vezes, né, você não quer inserir um modelo, você tem um modelo específico seu e você quer converter ele no Dynamesh. Então não necessariamente ele precisa ser o insert, né? Você pode vir aqui, adicionar um outro modelo também. Você pode juntar os dois modelos, né, em um só, usando o Merge Down e vindo aqui em Polygroups. Vou converter agora a caixinha aqui em Dynamesh Sub e quando eu calcular o Dynamesh, ele vai fazer a subtração para mim. Então é mais uma opção, né, que foi criada para você conseguir subtrair modelos específicos, né, não só os Insert Mesh. E as duas próximas opções seria, né, Polygroups baseado no Polypaint e baseado na máscara, como a gente já viu antes. Então baseado em Polypaint, posso escolher uma cor aqui no meu modelo. Então posso fazer a pintura. Quando eu colocar o Polygroup by Painting, ele vai considerar aqui minha pintura de fazer um polygroup. Aí você pode controlar também a tolerância. E a mesma coisa funciona aqui para o botão final, que seria o botão de máscara. Aí ele vai funcionar, né, como anteriormente, nesse Group Masked. E a diferença, né, entre esses dois é que você pode controlar a tolerância. Então no mínimo aqui ele considerou toda a minha máscara, né, toda a área que a minha máscara tem. E se eu aumentar um pouco mais, ele vai considerar, né, uma área diferente e vai fazer vários polygroups ali baseado nessa máscara. Então fica aí a dica, várias opções para você poder utilizar os polygroups. E é interessante pensar sempre que o polygroup ele é um aliado, assim, ele vai te ajudar a você selecionar o seu modelo, né, separar algumas partes. Então não pense só em utilizar ele para fazer hard surface, né, por exemplo, isolar bordas, né, e tudo mais. Por exemplo, eu tenho um personagem que a gente viu anteriormente, então eu posso separar, né, as coisas aqui baseado em polygroups, por exemplo, Ctrl Shift no personagem, que eu isolei ele, e aqui em Subtools, eu tenho aqui Split, então ele também pode, né, dar um split baseado nos polygroups. Só tem um modelo aqui, Group Split. Vai me dar uma mensagem que eu não posso utilizar Ctrl Z. Então cada parte do modelo agora virou, né,
uma subtool diferente. Isso só foi possível porque o Polygroup converteu, né, esse modelo para mim em várias partes diferentes. Então aqui eu tenho, né, outros modelos que eu quero isolar só o corpo. Então para eu poder utilizar, né, o Polygroup aqui para separar essas peças, eu vou em Polygroups, vou dar um alto grupo. E agora eu tenho aqui, né, o personagem isolado das outras partes. Então posso agora voltar aqui e dar um Group Split. Só que se eu fizer isso, né, cada modelinho desse vai virar um grupo, uma subtool diferente. Eu não quero um monte de subtool. Ctrl Shift, clique no modelo, vou dar agora um Split Hidden. Então é legal também utilizar sempre Ctrl Shift aí, né, para poder controlar o que vai ser visto e o que vai ser, ou o que vai ser isolado, né, do seu modelo. E agora sim você pode fazer a modelagem. Referente a isolar algumas partes do modelo, né, por exemplo, aqui eu tenho a boca, né, eu não quero ficar esculpindo, né, aqui e tendo essa outra parte cobrindo. Então eu posso utilizar o Ctrl Shift, no caso eu vou usar o laço e vou esconder isso aqui, segurando a tecla Alt. Escondi metade, venho em Polygroups e vou dar um alto grupo. Então agora eu tenho aqui a boca isolada, né, do personagem. E sempre que eu quiser modelar a parte de baixo aqui, eu dou um Ctrl Shift nela, modelo aqui dentro. Ctrl Shift, clique e arrasto. Vou modelar aqui a parte de cima, né, porque ele inverteu a seleção. E isso você pode fazer com todas as partes do seu modelo, né. Então vamos isolar aqui o braço, né. Vou utilizar a máscara, vou pegar aqui o Transpose, Ctrl, clique e arrasta aqui no braço. Aí ele isolou para mim só essa parte aqui. Se eu agora colocar aqui em Group Masked, ele vai, né, retirar a máscara aqui da boca que tinha antes. Então vou dar um Ctrl Z e vou inverter essa máscara. Ctrl, clique fora, inverter a máscara, Group Masked. Agora sim o braço também está isolado, né? Posso esculpir agora a parte de dentro ali. Se não ficou suficiente, pode esconder uma parte aqui do modelo, né? Vou inverter. E Ctrl Shift eu vou esconder agora os polígonos aqui que estão excedendo ali a parte do braço. Então eu inverti aqui, converter agora em um grupo. E agora sim está tudo isolado. E você pode fazer, né, com todas as partes do modelo para poder fazer aí a modelagem em áreas específicas. Uma outra coisa interessante referente a polygroups é que você consegue fazer uma máscara, né, especificamente em cada polygroup. Então, sempre que você tiver o Transpose selecionado, se você segurar o Ctrl e dar um clique em cima do polygroup, ele vai fazer uma máscara para você só nesse polygroup, né? Ele vai isolar de todo o restante do modelo. Então, sempre que você tiver o Transpose, Ctrl, clique em cima do polygroup e ele vai isolar para você. Isso mesmo que for alguma parte bem pequena, né? Então, tem a boca aqui, Ctrl, com o Transpose selecionado, clique, ele isolou para mim só essa parte. Também é uma forma legal aí de você selecionar mais rápido o seu modelo. Só que essa seleção, né, ela é importante considerar os vertex, porque dependendo do modelo que você tiver, você não vai conseguir selecionar esse polygroup dando um clique. Isso, né, acontece, por exemplo, com esse modelo aqui, porque ele considera os vertex. Então, se você selecionar aqui o Transpose e dar um Ctrl clique, ele selecionou não só este polygroup aqui, mas ele também selecionou outro polygroup. Isso é porque eu utilizei, né, esse vertex aqui. Esse vertex está sendo, né, dividido entre dois polygroups. Então sempre é interessante lembrar que a seleção é feita baseada em vertex. E óbvio, ele vai sempre tentar pegar, né, o que está mais próximo do vertex, mas você vê que ele ainda assim vai influenciar no polygroupo que está mais próximo, né? E uma última coisa, né, sobre os polygroups, é interessante sempre utilizar também, dependendo do modelo que você estiver fazendo, como aqui no Hard Surface, né, então eu queria as bordas mais quinadas aqui, mais aparentes, você pode utilizar junto com o Crease. Então se eu utilizar aqui sem o Crease, né, e colocar algumas divisões, você vê que vai ficar todo arredondado, né, e eu não quero isso, eu quero que ela fique bem quinada. Então como eu já tinha adicionado antes aqui cada polygroup aqui do meu modelo, eu vou utilizar aqui Crease PG, que seria Crease by Polygroup, ele vai fazer uma linha, né, de sustentação aqui nesse polygroup. Então agora quando eu adicionar divisões, ele vai deixar as bordas bem marcadas ali. Você pode, né, retirar o polygroup, Crease PG, e continuar adicionando divisões, que ele vai deixar um pouquinho mais arredondado ali. Então fica aí a dica, né, referente ao polygroup. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários pra gente ir respondendo. E é isso aí. Valeu, até a próxima.